Olá pessoal, meu nome é Jorge, sou professor de AutoCAD e Inventor e estamos aqui para a nossa segunda videoaula de Inventor no projeto número 1, o calço regulável. Então lembrando que para quem não baixou o projeto ainda e quiser baixar, pode encontrar no blog projetos AutoCAD e Inventor.blogspot.com, na página principal. Só rolar aqui para baixo, temos o projeto número 1, calço regulável, e o que a gente vai estar executando hoje é a peça chamada de base do calço. Vamos lá então para o nosso Autodesk Inventor e vamos realizar essa peça do calço regulável. Vamos lá em New, lembrando então que a gente tem que estar com o projeto aberto, projeto 1, calço regulável IPJ, para que o nosso desenho já seja direcionado para essa pasta. Feito isso, é só escolher qual é o sistema métrico, mas qual é a nossa unidade. É o Standard Milímetro IPT. Vamos a ela então, Standard Milímetro IPT. E a gente tem aqui o nosso sketch. Vamos dar uma analisada no nosso desenho, de forma bem rápida. Ele tem 50 milímetros de diâmetro, que é essa parte inferior, e 50 milímetros de altura, essa primeira seção. Para esse desenho a gente vai estar executando ele por seções. Iremos fazer essa primeira seção, esse rebaixo, a segunda seção, a terceira seção e depois esse chanfro. Vamos realizar esse chanfro na aresta superior. Depois a rosca com esse rebaixo interno. Então a primeira coisa a fazer vai ser esse círculo de 50 milímetros para depois extrudar com 50 de altura. Vamos lá. Venho aqui em círculo, lembrando que eu vou estar usando aqui para esse projeto também o meu eixo X e Y. Pego a ferramenta de círculo, venho aqui no ponto 0 e faço um círculo com 50 milímetros e finalizo o sketch. A altura desse cilindro é de 50 milímetros também. Então eu vou fazer uma extrusão, ele já vem com 10, eu altero para 50 e eu tenho a minha primeira extrusão de 50 milímetros. Ok, realizado isso, vamos dar uma olhada no projeto. Eu tenho esse rebaixo com 40 de diâmetro por 5 de altura. Vamos executar ele também. Seleciono a face superior, crio um sketch nessa minha parte superior e vamos realizar um círculo aqui de, qual é o diâmetro mesmo? De diâmetro de 40. Vamos lá, diâmetro de 40. Finish sketch. Extrusão dessa área interna com 5 milímetros. E ok, então a gente já tem do nosso projeto a parte inferior do cilindro, o rebaixo. Vamos agora fazer essa parte superior aqui com 12 de altura e também 50 de diâmetro. Seleciono a área onde eu vou realizar o meu sketch, crio um sketch 2D e mesma coisa, círculo com um diâmetro de 50 e finalizamos o nosso sketch. Agora aqui a gente tem um detalhe que é importante para realizar a extrusão. Vamos ver como é que ela funciona. Pego aqui a ferramenta de extrusão e ele pede qual é o perfil que vai ser selecionado. Eu preciso selecionar tanto essa área interna e a área externa, senão a gente não consegue fazer a extrusão desse objeto de 50 milímetros. Então eu preciso clicar nessa área e também nessa área de fora. Com isso ele entende o objeto, os dois objetos como sendo um só e vai realizar a extrusão desse objeto de forma somada. E ele tem 12 milímetros de altura. Vamos lá então, aqui estava 5, que foi a extrusão anterior, com 12 de altura.
E ok, vamos dar uma olhadinha como está o projeto. Legal, está tomando forma. O que a gente precisa agora para estar realizando as outras extrusões? Eu tenho essa área menor com 35 milímetros de diâmetro. Esse diâmetro aqui é de 35, com uma altura de 30 milímetros. Então, 35 por 30. Vamos lá. Vou realizar o sketch nessa parte superior. Crio o sketch 2D. Círculo novamente. Seleciono o centro. 35 de diâmetro. Finalizo o sketch. Altura de 30. E vou fazer então uma extrusão. Seleciono qual a área que vai ser extrudada. E 30 de altura. Bacana, já tenho o esboço do meu desenho realizado. O que a gente precisa agora é fazer os chanfros superior desse gargalo na parte de baixo, recartilhado, e também a rosca e o rebaixo. Vamos começar fazendo primeiramente esse chanfro e o chanfro posterior. Eu tenho aqui que ele é um chanfro de 45 graus. Vamos ver como que a gente faz para estar realizando esse chanfro. Vamos lá, a aresta que eu preciso chanfrar é essa daqui. Eu seleciono essa aresta e pego a opção de chanfro, criar um chanfro. E ele vai pedir qual é o valor do chanfro. Agora a gente precisa fazer uma continha para estar realizando esse chanfro corretamente com 45 graus. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse diâmetro meu de 50 milímetros, esse diâmetro aqui de 35 milímetros. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma continha aqui no próprio Inventor. Eu posso fazer 50, preciso colocar entre parênteses, 50 menos 35, e o valor disso vai ser dividido por 2. E eu tenho então aqui um chanfro de 50 menos 35 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Um chanfro com o valor de 7,5, 7,5 por 7,5, que me dá um ângulo de 45 graus. Então a gente conseguiu dessa forma fazer o chanfro de 45 graus. Bem fácil, né? Vamos fazer esse chanfro nessa aresta superior. Eu não tenho na minha cota aqui, eu esqueci de cotar, mas tanto esse chanfro aqui como o inferior são chanfros de 45 graus com 2 milímetros. Então vamos lá executar esse chanfro. Ele está aqui com a última operação que a gente realizou. Vamos fazer com 2 milímetros e dou um OK. Bacana. Preciso agora então fazer o rebaixo e a rosca. Vamos dar uma olhadinha como que ela é. Ela é uma rosca de M26 na parte superior, e eu tenho aqui um rebaixo de 35 com uma altura de 40. Então vamos ver como que a gente faz isso, como que a gente vai colocar essa rosca com rebaixo. Poderia fazer em operações diferentes, mas vou realizar numa única operação. Vamos ver como que a gente faz isso. Correto. Eu preciso escolher a parte superior do desenho ou a inferior para estar criando meu sketch 2D. Nesse caso, como é uma rosca com um rebaixo, eu preciso criar o meu sketch na parte inferior, porque eu tenho primeiramente o rebaixo e depois a rosca. Vamos lá. Venho para a parte inferior da peça, seleciono o plano e vou criar o sketch em 2D. Correto, venho aqui, pego a ferramenta de Point, clico lá no ponto 0 e finalizo o sketch. Vamos lá. Clicando então no Point, me abre as opções, e eu vou selecionar a opção de furo, Create Hole ou criação de furo.
E ele me dá aqui uma seleção de opções de como eu posso realizar esse furo. Eu sei que eu preciso de um furo com rosca, então eu preciso selecionar que ele vai ter rosca, e a opção que eu utilizo é essa daqui, é com rebaixo, e ele vai abrir algumas outras opções de furação com rebaixo. Posso tanto usar essa quanto a outra, eu vou usar essa terceira opção aqui, e depois a gente vê melhor como realizar furação com a segunda opção. Então, o que a gente tem? Eu tenho alguns parâmetros aqui para estar realizando, para estar configurando essa furação. Vamos dar uma olhada no nosso projeto. Ele tem 35 de diâmetro por 40 de altura. Essa parte é sem rosca. Então, o que eu tenho aqui? Aqui ele indica 9 milímetros. Eu vou alterar para 35 milímetros, com uma altura, ao invés de 2 milímetros, 40. Então eu já tenho esse rebaixo de 40 por 35. Falta apenas eu indicar qual é a parte da rosca. Vamos dar uma olhada como que é a rosca. É uma rosca M26 por 1,5, conforme indicado aqui, que transpassa então esse cilindro, esse calço, desde a base dos 40 milímetros até o final. E depois a gente vai realizar também esse chanfro. Também poderia ser feito esse chanfro diretamente, mas é um passo a mais, a gente vai ver numa próxima videoaula. Vamos ver a princípio como é que a gente faz esse M26 e depois esse chanfro interno. O que eu preciso então? Ele indica aqui para mim que a rosca vai ser feita apenas por 6 milímetros, mas não é isso que eu preciso na totalidade. Então eu venho aqui nessa seleção de Full Depth, e ele vai indicar que a rosca é feita após o rebaixo completamente. Correto, eu estou com uma seleção de rosca aqui que eu preciso mudar. Qual é o tipo da rosca? Eu venho para Isometric Profile, e vou mudar essa rosca então para um M26. M26 por 1,5 é a rosca que eu preciso, e dou um OK. Vamos dar uma olhada então se deu certo e a gente conseguiu fazer essa rosca. Observando, a gente vê que a rosca ficou então feita naquela seção por completo. Legal. Continuando na parte de baixo, a propriedade para recartilhado é chamado Knurled, e eu sei que ele está aqui em Metal Steel Knurled. Vamos achar ele aqui, Metal Steel Knurled. Não aparece porque eu apenas selecionei qual é a propriedade da face. A partir do momento que eu dou OK, ela é inserida então nesse desenho. E assim a gente finaliza essa nossa base. Vamos dar uma olhada como isso aqui ficou por dentro. Eu venho aqui, posso vir aqui em origem. Quando a gente clica em origem, ele mostra quais são os planos. Eu vou colocar a visibilidade no plano XZ. Só clicar com o botão direito, colocar visibilidade. A gente tem um plano criado ali no meio para a gente facilitar a nossa visualização. Como que eu faço para visualizar isso aqui recortado? Venho em View, onde está aqui End Section View. Eu mudo aqui para Half Section View, ou metade da minha vista. Clicando aqui em metade da vista, eu preciso selecionar qual é o plano que vai ser feito o corte. Por isso que eu tive que habilitar ou deixar a visibilidade desse plano ativada. Clico qual vai ser o plano e dou um OK. E dessa forma, então, eu tenho a minha peça cortada e eu consigo ver como que ela está por dentro.
Então a peça está desse jeito aqui, ó. A gente tem o perfil, da onde foi cortado, a rosca, o chanfro interno, a parte cilíndrica, o chanfro de baixo. Então a gente vê que deu certo aquela funçãozinha da rosca, ela ficou legal e deu certo. Então vamos encerrar essa vista. Voltar aqui para minha vista isométrica. É só eu voltar aqui no End Section View e ele fecha de novo o meu elemento, e eu vou também desabilitar o meu plano XY para ele não ficar aqui aparecendo. É só clicar com o botão direito sobre ele também, e na opção de visibilidade, acho que eu não cliquei nele, agora sim, opção de visibilidade ou visibility, eu tiro a vírgula e ele some. E assim está feita a nossa segunda peça, a nossa segunda videoaula da base do calço regulável. Resta salvar. O processo é como foi feito anteriormente. Venho em salvar. Fazer com salvar como. E dou um OK. Ele já vai para projeto 1, calço regulável. Eu tenho parte 2.ipt, eu vou colocar como base e dou um save. Está salvo, e assim a gente termina o nosso segundo elemento, a base do calço regulável. Para a próxima videoaula estaremos fazendo o calço propriamente dito, com o parafuso, que também é um M26, aqui eu cotei errado, ele é um M26 e tem uma cabeça aqui, ela tem um rebaixo e tem essa fenda aqui em V para a gente estar encaixando todo esse conjunto e montando posteriormente. Então até a próxima videoaula e um abraço.